Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 17 graus, 7 horas da manhã de um dia muito bonito. A noite fez bastante frio. Ah lá, Julieta, de madrugada, a malandrinha não tava aqui não. Agora ela tá toda animada. Agora, gente, já são 7 e tanto, até a gordinha tá animada, tá pulando. Que bicho gosta do frio. Por estranho que pareça, 7 horas da tarde pra galinha. Normalmente quando eu caminho por aqui, junto aquele tanto. Agora só tem o quê? 6. Julieta! Julieta! Mas vamos alimentar as que tem, né? A gente deixa aqui dormir trancado, que um galho e uma galinha tem um mau hábito de dormir aqui dentro. Tem tanto lugar para elas dormir e puleirar. E elas dormem aqui. E aí suja aqui. Como as águas estão frias, não adianta dar comida para os peixes agora. A ração vai ficar boiando. Tem que esperar pelo menos até as 9 horas, mais ou menos, para 6-2, para alimentar os peixes, que senão eles não comem. Aí não adianta, né? Não cumpre o objetivo. A água fria, os peixes começam a evitar comer. Bom, pessoas, eu quero falar sobre duas coisas. Rápido, porque a internet aqui é horrível. Tem 2 vídeos que eu estou tentando postar desde ontem e não estou dando conta. Chega em 90, 98%, o Google trava, a YouTube trava, né? Eu tenho que voltar tudo de novo. Às vezes tem que fazer 5 vezes até conseguir. Mas são duas coisas simples. Né, Julieta? Que é o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos sobretaxaram os veículos da BYD em 100%. Quer dizer, para a suposta nação defensora do liberalismo, chama derrota sem tamanho. É admitir que eles simplesmente não dão conta mais de competir. Simples assim. E não dão conta mesmo. Sabe por quê? Basicamente, a China opera com cluster. Cluster. O que é um cluster? É um conceito que os Estados Unidos não tem mais como aplicar. Porque o cluster é um conceito de cooperação. As empresas competem como se fosse um ambiente capitalista. Mas, antes de tudo, elas cooperam entre si, umas com as outras. Deixa eu explicar uma coisa clara, tem que deixar muito clara. Porque sempre tem um falador de bobagem que vocês devem ouvir. Falar, mas não sei o que, não sei o que. Gente, deixa eu explicar aqui. O mercado não é uma característica do capitalismo. O mercado existe milhares de anos antes do capitalismo. Você tem notícia de mercado na Mesopotâmia. Isso aqui acho que é a planta cheirosa de ontem à noite. Isso aqui é sapeixe. Você tem notícia de mercado na Mesopotâmia, na Suméria, entre os elamitas. Na Bíblia, que foi um livro escrito há quase 3.000 anos, você tem menções a mercado, certo? Então, mercado existe. Capitalismo surge o quê? Os primeiros passos do capitalismo, separação entre trabalhador e meio de produção, começa a desenvolver lá pelo século XVII. E se você pega o capitalismo mercantil, né? Capitalismo mercantil, com muito boa vontade, você pode considerar o capitalismo mercantil no século XVI, certo? Mas o mercado, portanto, há 500 anos, 600 anos, mas o mercado existe há 8.000 anos. Então, o mercado é muito mais antigo do que o capitalismo. E o mercado pode funcionar de maneira diferente do capitalismo. No capitalismo,
O mercado é concorrencial até atingir o monopólio. Depois o capitalismo defende o monopólio. É assim que funcionam os bilionários. Os bilionários, essencialmente, os grandes bilionários, são monopolistas. E usam o Estado para defender seus monopólios. É o caso da Tesla. Não conseguem competir porque não tem ambiente de cooperação, que é um cluster. São empresas cooperando para diminuir o custo de produção de um produto. Isso é um cluster. A China trabalha com cluster. Os Estados Unidos não tem como trabalhar com cluster porque o monopólio destruiu a maioria das empresas. A infraestrutura que depende do Estado foi destruída. A mão de obra que tem que pagar para estudar não existe mais. 90% dos americanos terminam o ensino médio sem conseguir fazer conta de percentagem. 90% dos estudantes dos Estados Unidos terminam o ensino médio sem conseguir calcular percentagem. Porque eles não têm mão de obra, não têm estrutura, não tem matéria-prima, não tem cooperação, não tem cadeia produtiva. Não conseguem competir. O problema não é só a Tesla. O problema é toda a estrutura do capitalismo americano. Em última instância, o problema é o capitalismo. O capitalismo não foi feito para concorrer. Ele só é feito para concorrer entre si. Um país contra o outro, país capitalista, concorre com outro país capitalista. É por isso que quando a Inglaterra deixou de ser uma grande potência da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo não sofreu, trocou de pátria, foi para os Estados Unidos. E agora? O capitalismo vai para onde? Não vai. A Rússia é socialismo industrial. O Irã é socialismo industrial. A Índia é outro tipo de capitalismo, capitalismo industrial das antigas, século XIX. E a China não precisa dizer. Então o capitalismo não tem futuro. Vai cair junto com o Ocidente e junto com os Estados Unidos. A segunda notícia, ou melhor, uma não notícia típica da imprensa americana, principalmente a imprensa de negócios, é que a TSMC, fabricante de chips, está estudando ir para o Japão. Por que é uma não notícia? Gente, entre estudar e ir para o Japão tem uma distância enorme, gigantesca, anos e anos e anos. Muita coisa pode e vai acontecer em anos e anos. Mas vamos imaginar que ela fosse verdade, que amanhã a TSMC fosse para o Japão e o Japão fosse controlasse a produção mundial de chips. Não controla, porque a China conseguiu dominar todo o processo e ponto, pode chorar, espernear, dar ataque. A China hoje domina todo o processo, da fabricação das máquinas litográficas até a montagem dos chips em si, dos semicondutores em si. Várias empresas chinesas estão fazendo o quê? Cooperando entre si. É um conceito diferente do tecnopolo. O tecnopolo é um conceito imbecil. Fez sucesso na França dos anos 1950. Foi vendido como algo modernoso, mas não é. O tecnopolo é para ajudar nos monopólios. O conceito chinês de cluster, várias empresas que atuam no mesmo ramo, cooperando entre si para reduzir os custos de produção de uma mercadoria específica. Igual, por exemplo, eu dou normalmente o exemplo do isqueiro. Custa 16 centavos. 16 centavos fabricar um isqueiro. Certo? Há 20 anos. Por quê? Porque as 18, 20 empresas, cada uma fabrica. Então eu não lembro se 18 ou 20 partes que um isqueiro tem. São várias empresas fabricando cada uma dessas 18 ou 20 partes na mesma cidade. Uma só cidade chinesa produz metade dos isqueiros do mundo. Por causa de cluster produtivo, cooperação, ambiente competitivo, mas ao mesmo tempo cooperativo. Socialismo é isso, socialismo é um modelo superior, ponto! A fragilidade do capitalismo está sendo demonstrada pelas medidas extremas e estúpidas que eles estão adotando para tentar se salvar. Não adianta passar a sede da TSMC para o Japão. Os Estados Unidos caem antes disso. Não adianta. A China, assim como fez com os carros elétricos, com os veículos elétricos, está fazendo com os semicondutores. Ponto. Por quê? Investe mais em ciência,
Os inteligentes estudam de graça, lá só os mais burricos, os menos esforçados, pagam para estudar. Todos os inteligentes ganham bolsa, então as pessoas inteligentes ganham bolsa, estudam de graça, como tem que ser. Estudar é um fardo. Você ainda vai pagar para isso? Não, na China não. Ó, inteligente, vem aqui, estuda de graça, toma uma bolsa. Na verdade, os mais inteligentes, os gênios, recebem para estudar. Certo? É uma prática comum na sociedade chinesa. Eles atraem pessoas do mundo inteiro, oferecendo bolsas. Ah, os Estados Unidos também fazem isso. Sim, fazem. Foi com isso que eles qualificaram grande parte da mão de obra mundial. Só que agora eles vão atrair gente para quê? Pensa no curso de administração de empresa de Harvard. Se os americanos fossem tão bons administrando empresa, a economia deles estava esse lixo. Eles não sabem mais administrar chão de fábrica. Eles sabem administrar números. Sabem aumentar o lucro, investindo em mercado, reduzindo salário, reduzindo necessidade de mão de obra. Eles não conseguem mais pensar estrategicamente, não conseguem pensar em ambiente cooperativo, não conseguem pensar de maneira sistêmica. São, como o Massif chama esses idiotas, a cabeça de planilha. Os Estados Unidos, Harvard, Princeton, Yale, tudo tanto faz. Formam cabeças de planilha. Reduzir custo, aumentar lucro. E aumentar lucro para aumentar dividendo. Não interessa se a empresa no futuro vai quebrar, se o setor vai quebrar, se a economia vai ser prejudicada. Não. Vamos pensar no próximo semestre fiscal. Esses imbecis da Ivy League quebraram a economia dos Estados Unidos. Eles não sabem administrar nem a casa deles. Duvido que eles saibam administrar a vida deles. Correto? Então, o capitalismo americano, esse capitalismo neoliberal, está dando os últimos suspiros. E, infelizmente, o Brasil acompanha. O que é o agronegócio brasileiro? A versão rural, pobre, né, atrasada do capitalismo industrial. Está destruindo o meio ambiente, destruindo a água, provocando tragédias que ela mesma vai pagar. Não, vai acabar com a legislação ambiental. Depois vem as enchentes, vem as secas e destrói tudo. A quem esses filhos da puta vão recorrer? Ao Estado. Ah, por favor, nos socorra. Uma seca, uma inundação, destruiu nossas plantas. Sim, seus filhos da puta. Destruiu. Destruiu. Porque vocês aprovaram leis para isso. Vocês pressionaram por leis para isso. É o que dá quando você deixa uma manada de imbecis, cuja pobreza é tão grande que só tem dinheiro, decidir o futuro de um país. É assim. Então, feliz Dia das Mães. Para todas as pessoas que têm mãe. O que exclui os filhos de chocadeira, que são os negacionistas, os verdistas zongueiros, os ruralistas e a bancada evangélica. Ok? Até mais.